Salve, salve, bom dia, Saravá Umbanda, Axé Mojubá, eu sou o Rodrigo Queiroz, diretor do Umbanda EAD, e hoje estamos nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, sincretizado na Umbanda, com Pai Oxóssi. Então hoje, muitos terreiros do Brasil todo estão voltando do seu recesso. É muito comum que entre em recesso no final do ano e aí retome suas atividades nessa data, na semana que se comemora, faz as comemorações em homenagem a Pai Oxóssi, com a corrente dos caboclos. E então um salve a toda a Umbanda, um salve a todos os irmãos que vão homenagear hoje no seu terreiro, numa gira linda de caboclo, a força de nosso Pai Oxóssi. Um dia muito especial hoje e um dia de muita reflexão amanhã, 21 de janeiro, que é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. É isso, né? E então vamos falar sobre isso. Para nós que compreendemos a Umbanda na perspectiva da Umbanda Sagrada, Pai Oxóssi é o orixá da consciência, é o orixá da inteligência, é o orixá do conhecimento. É ele, o magnetismo, uma força vibratória que está em cada indivíduo, está no planeta, etc., mas que, quando absorvido por nós a sua irradiação, o seu magnetismo, faz com que tenhamos as nossas funções racionais e intelectuais trabalhando ativamente. Então, quando nós, por exemplo, queremos uma ajuda divina, celestial, para ajudar a entender algo, ajudar a compreender uma situação, ajudar a assimilar alguma ideia que está difícil, quando você tem que romper com algo para poder absorver outro, nós recorremos a Pai Oxóssi para que traga a sua luz e, ao irradiar em nossa consciência, expanda a nossa mente, a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de entendimento, de absorção, de consciência. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ao falar sobre intolerância religiosa, o combate à intolerância religiosa, nós precisamos, penso, antes de tudo, fazer uma prece a Pai Oxóssi. Pedir a Pai Oxóssi que nos traga clareza, porque é muito difícil. O tema de intolerância religiosa é um assunto muito caro para a Umbanda e para todos os irmãos que seguem qualquer tipo de vertente religiosa afro-brasileira. O católico, o tema intolerância religiosa não é um drama do católico. Não é tanto um drama do evangélico. Nem é pesado esse tema para o espírita. Então, o que dirá então das religiões orientalistas e tudo mais? Você fala para um evangélico, para um católico, eu sou budista, eu sigo o Buda. Ok. Acaba aí, o assunto nossa, o que é o budismo mesmo, que eu não consigo entender, porque está distante culturalmente. Eu sou Seichonoye, eu sou messiânico, né? Então tudo que você... então tá bom, tá bom. Mas fala, eu sou um bandista, eu sou do candomblé, eu sou do catimbó. Aí a expressão é outra. O que segue depois disso é uma outra situação. Então, que só quem vive o que nós vivemos, sabe o drama que é isso, sabe do que se trata isso. Né? E é por isso que é necessário existir um dia dedicado a isso, é necessário existir uma delegacia, como existe, que apura as questões de crimes de intolerância e preconceito racial e tudo mais. Nós vivemos hoje uma ditadura religiosa, midiática, aceite ou não, né?
Compreenda isso ou não, reflita. E quando se fala de intolerância religiosa, nós temos que compreender que o que vivemos no Brasil, especificamente, é um racismo religioso. Então, já é algo muito mais emaranhado, complexo, perverso, difícil de assimilar, de conviver com isso. Intolerância, no cerne mesmo, é o que a gente vê, por exemplo, no Estado Islâmico, né? Tudo não presta, vamos explodir tudo, vamos detonar tudo, vamos dominar o mundo. O que nós vivemos no Brasil, a gente chama de intolerância, porque é o termo que tinha. Mas hoje já se defende a ideia, e é isso que eu entendo, nós vivemos um racismo religioso. Porque Umbanda é coisa de preto. Entende? Umbanda é coisa de índio. Umbanda é coisa de gay. É assim. Esse preconceito que recai sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, vou falar pontualmente isso, mas entenda quando eu dizer Umbanda e Candomblé, entenda toda a comunidade afro-brasileira, que são muitas as vertentes, por ser uma religião inclusiva, por a questão de gênero, né, orientação sexual, cor, raça, contexto social, isso não interessa, então tá todo mundo junto e misturado, todo mundo tá com o pé no chão, todo mundo tá de calça e camisa branca, tá todo mundo igual. Não existe o olhar no outro e qualquer julgamento, um pensamento, não é um caso no ambiente de terreiro falar assim da orientação sexual de alguém, da raça de alguém, da classe social de alguém. Não isso não é uma questão. Não é um tabu, não é um problema. Dentro do terreiro de Umbanda somos o que somos? Humanos. Ser humaninhos unidos ali para algo que importa, que é a alma. Que a alma não tem cor, não tem classe social, não tem diploma, não é isso. Né? Então, é uma comunhão com o sagrado. E o sagrado transcende essas questões tão pequenas que o ser humano aqui, o homem, o indivíduo, está criando, que separa essa segregação. Nós vivemos numa sociedade que segrega pela orientação sexual, segrega pelo estilo musical, segrega pela cor, segrega pela classe social, tudo é segregado, é tudo O terreiro de Umbanda é um ambiente em que tudo isso se junta, onde tudo isso é a banda do ou somos todos um. Então é muito forte. Então, falar para um umbandista, para alguém, um religioso afro-brasileiro, olha, você tem que respeitar o outro por isso, né? Não é um assunto que você tem que ter. Então, vem o cara, porque está implícito. Você começa a conviver no ambiente inteiro, tá ali, ó. Todo mundo está vendo, todo mundo é igual, todo mundo é irmão. Então, não é algo de doutrina, né? Não tem que ficar doutrinando só, respeite a cor, né? Respeite a raça, respeite a nacionalidade. Não é um assunto esse. É implícito, é orgânico. Você entra nesse ambiente religioso, você assimila tudo isso. Você assimila o respeito, você assimila o amor, você assimila a igualdade. É uma coisa muito automática. Quem não assimila não ficará. Também, porque a seleção também é muito automática. Agora, quando nós nos voltamos para uma sociedade, né, que nós vivemos horrível, você vira para a sociedade, você vê uma perseguição, um racismo religioso, você é apontado, você de repente branco, de olho claro, cabelo claro, você é dessa religião de preto, você é dessa religião de pobre. Eu ouvi isso. Quando eu decidi desenvolver a mediunidade, então decidi aceitar Umbanda na minha vida, meu pai, muito ignorante nesse aspecto, ele ficou muito preocupado, porque ele tinha medo que isso afetasse a minha sexualidade.
né? Porque ele tinha a ideia de que todo mundo que conhece corporal e espírito muda a orientação sexual, assim, né? Então, sim, estou falando claramente que para ele tinha a ideia de que é coisa de macumba, coisa de gay, né? De homossexual, assim. Né? Ele tinha um dia ele falou isso para mim, ele tinha era um drama dele, assim, pessoal, uma preocupação pessoal mesmo, né? Então, tá no campo da ignorância, isso toma uma proporção conceitual, e isso, quando vira organizado, aí vira uma perseguição, vira um problema. E aí, por exemplo, nós publicamos uma matéria no blog na segunda-feira, se eu não me engano, sobre o pedido de inquérito que o Dr. Edio Silva Júnior e outros grupos de advogados amigos entraram junto ao Ministério Público para averiguar as ameaças trazidas em rede social no Facebook pelos gladiadores do altar. Um grupo religioso que existe dentro da Igreja Universal, que foi notícia nacional isso, né? Essa milícia que estava se pretendendo criar ali. E aí, o que vemos nos comentários dos nossos, daquele que é o afetado, que é como eu que sou religioso bandista, o que vemos ali foi, sempre acontece isso. Ontem, nós publicamos na página do Facebook também um recorte de uns xingamentos que acontece todos os dias no YouTube, aqui no Facebook, daqueles de outras religiões, essas religiões perseguidoras, né, que estranhamente eles acham que ficam mais em nossas redes sociais do que nas deles, né? E também sempre vem à tona uma reatividade muito severa da nossa parte. Foi na segunda-feira mesmo, né? Aí algumas pessoas vêm dessa religião querer bater em nós e outros de nós vêm querendo bater neles, né? Fica xingando, você é evangélico, não sei das quantas, e aí não era isso que eu queria. Aí os comentários vai tomando uma proporção de agressividade de quem é o reprimido. E talvez você possa olhar e falar assim, mas é porque a gente está cansado de apanhar, a gente quer bater um pouco. A questão é, nós deveríamos ser mais inteligentes. A publicação de ontem do recorte, o Vitor Rovere, não sei como dizer isso, ele colocou lá, nossa, eu vou usar o que vocês sempre escrevem aí, ignore comentários impertinentes, tal, deixe eles pra lá, blá, blá. Vitor, eu sei. Foi uma provocação para nós mesmos. Eu coloquei porque eu sabia que viria reatividade, era só para preparar o terreno para hoje. Daqui a pouco vocês vão entender, né, que tem que sempre colocar uma pegadinha, não vão mais cair, né? Então, essa reatividade não resolve. O que resolve? É que depois de tanto ser perseguido, um grupo se organiza e vai legalmente discutir isso. Foi quando então deputados, advogados se organizam e criam uma lei. E consegue votar e consegue instaurar a lei de que é crime atos de intolerância religiosa, perseguição religiosa e racismo. É lei, é crime. Isso é o ato inteligente. Isso é o ato, a organização civil, em que um grupo de perseguidos, como nós, etc., então se organiza. O que eu faço? Como eu faço para resolver isso? Não é agir igual. Não é
a revelia sair dando porrada e usando a rede social para mostrar uma estupidez da nossa parte, porque quando a gente vem e começa a xingar eles também, nós nos tornamos piores. Porque nós estamos na nossa e somos os atacados, então nós temos uma condição de reflexão melhor, porque a gente não está na cegueira. Quem sai ali do seu universo e entra numa rede social como o Banda EAD e vai lá e fala uma malcriação, cita a Bíblia e blá blá blá, ele está num processo de cegueira muito grande, ele está paralisado, ele está com dificuldade de se entender no mundo, ele está assimilando ainda de uma forma equivocada a doutrina, ou ele está sendo impulsionado a fazer isso, porque quando você começa a controlar a massa, você começa a condicionar o indivíduo para isso. E as religiões neocristãs, que não tem nada a ver com a protestante organizada de fato, ele está falando do neocristão, esse neocristão midiático, que vende gotas de sangue, que vende o sal grosso do descarrego divino israelita e essas coisas, esse é o neocristão, é uma outra classe religiosa que não dá para respeitar teologicamente, não dá para respeitar comportalmente, é outra estrutura, mas que merece respeito, porque numa sociedade como a nossa, em que uma religião se instaura de uma forma muito simples, é a religião legalmente falando, então eu preciso respeitar. Eu posso me defender, mas não me cabe atacar, porque eu entendo melhor o indivíduo, eu sei que ele está movido pela crença que é estúpida, que é equivocada, mas para ele é verdade. Então a discussão aqui é como nós nos relacionamos com esse assunto tão caro para nós, doloroso para nós. Porque a gente tem que tomar cuidado, nós entramos em piadas sem graça. Uma coisa é entre nós e outra coisa é na roda de amigos, em que tem sempre aquele mais malicioso, em que faz piada e a gente deixa dar risada. Eu já fui mais compreensivo, assim. Hoje eu procuro dar umas carteiradas mesmo, colocar no lugar. Se eu estou num lugar, só tá um bandista ali conversando, a gente chama um ou outro de macumbeiro. Não dou o direito de quem não é nem brincar comigo, ô seu macumbeiro. Sabe, aquela coisa do negão, né? Você chama um amigo preto de negão e ele acha lindo, ele te abraça, ele te beija. Mas um que não o conhece é uma ofensa, é um ataque. E deve ser visto dessa forma mesmo. Porque é pejorativo. Então se eu estou num ambiente, estou numa roda, alguém fala uma besteira sobre Umbanda, uma estupidez sobre religião afro-brasileira, ou qualquer coisa, ou brinca, faz uma piadinha que os outros então deu risada, ok, agora vamos pensar sobre isso que você falou. Né? É isso. É pôr o indivíduo no lugar, mas é com classe, com categoria, com argumento. Mas por que você fez essa piada mesmo? Me diz aí. Né? Como que é isso daí? Então, você tem que argumentar. Ela tem que explicar. Não tem, né? Explicação. Porque a gente já está passando uma piada que ela ouviu, né? Ela não pensa sobre aquilo que ela está fazendo. A nossa postura não pode ser igual. Não é porque um amigo, colega católico fez uma piada sem graça na roda sobre a sua religião, e você vai lá e faz uma piada com a religião dele também. E aí fica assim, uma guerra de piada sem graça, até que isso vira pancadaria. Não é porque na rede social você foi atacado porque você postou lá a sua foto no terreiro,
Aí você vai lá e também quer menosprezar ele, quer derrubar ele, quer... Então isso não se trata do silêncio, mas se trata de denunciar. No Facebook nunca dá nada, mas você denuncia, uma hora isso vai dar alguma coisa. Você bloqueia, você bane, fecha o cerco. A página do Umbanda EAD tem centenas de usuários banidos, porque todo dia vai alguém lá xarope. Eu denuncio, excluo e faço banimento. Ele nunca mais vai ver a página, porque eu não quero que ele veja. O que nós estamos falando aqui no Umbanda EAD não interessa para quem não é. Tem um monte de umbandista banido, porque também não quer entender o que a gente está falando aqui, não interessa que ele veja o que a gente está falando aqui. É você saber o que você quer para você de fato e o que você não quer. Então, mas o meu terreiro foi atacado, jogaram pedra no telhado, eu joguei a faca no vagabundo. É isso. Em que momento histórico da humanidade você acabou com guerra fazendo guerra? Você instaurou paz com guerra? Em que momento histórico da humanidade isso aconteceu? Em que situação na sua vida você resolveu um atrito com alguém falando mais alto que ele? Então, é disso que nós estamos falando. E o que a Umbanda ensina? Porque aí é viver a verdade da Umbanda. Assunto esse que tem sido temática nossa nos últimos tempos. E a última foi, o visceral dilacerante. Quando você age igual eles, você age de forma dilacerante. O valor do preto velho, a essência do preto velho, não está assimilada ainda em você. Que não é se acomodar e não é se resignar. Não se trata disso, mas é refletir e agir coerentemente. Se é molecagem, tem como você resolver isso simplesmente. Se é organizado, então vamos usar as ferramentas que nós temos. Porque a sua postura define com o tempo o nível de respeito que você institui para você. Eu convivo com pessoas que há uns anos atrás, ao me conhecer, e talvez tenham que conviver comigo por tabela e não porque eu queira ou ele queira, enfim, mas que quando conhece é um preconceito e com o tempo, pela convivência, desenvolve o respeito, que beira uma admiração, porque é a postura, é como você se comporta, é como você dignifica a sua verdade. Eu sempre julgo, isso é pessoal, eu sempre julgo o impacto da religião que a pessoa fala que tem na vida dela baseado no comportamento dela. Não me interessa a religião dela. Eu não julgo ela pela religião dela, mas pelo comportamento dela. O comportamento dela define para mim o impacto que aquela religião está tendo nela. Eu sei que não é culpa da religião, é culpa do indivíduo. Então não importa, porque toda religião, no fim, prega o amor, o respeito, a harmonia. Esse é o princípio teológico, no fundo, sempre. Não é bíblico, por exemplo, para os cristãos, no Velho Testamento é uma coisa esquisita, né? Quem segue Cristo e lê o Velho Testamento é uma das coisas mais estúpidas que existem nesse meio. Né? Jesus rasgou o Velho Testamento quando ele começa a pregação. Ele rasga verbalmente, porque acabou, isso daqui não é nada. É isso que ele diz. A boa nova é que Deus é Pai, Deus é amor. Então pronto.
É isso que é rasgar o Velho Testamento. Não tem mais. Ele rasga o Velho Testamento quando ele fala assim, olha, diante o tapa vira a outra face. Porque no Velho Testamento, agora vamos, pega para capar. Olho por olho, dente por dente, meu irmão. Deu tapa, leva 2. Né? Então, uma coisa... Enfim. É um jogo de conveniência. Agora é conveniente eu atacar aquele fulano, então eu leio esse trecho do Velho Testamento que eu nunca leio. Aí ele lê o trecho. Ele fundamenta a estupidez dele num trecho aleatório. Então, o Novo Testamento é o livro do cristão. E não há no Novo Testamento qualquer tipo de incitação à perseguição religiosa. Não é doutrina cristã, isso é doutrina da igreja. Ok? Então pegue a Bíblia e acha ali algum momento que Jesus sugere: vamos aniquilar as religiões, porque só a minha deve prevalecer. Porque o amor que é amor mata tudo que é diferente. Amor que é amor. Então tenta achar algo semelhante a isso, me mostra. Mas o que existe é a doutrina da igreja. É o pastor, é o sacerdote disseminando ali um ódio, um racismo, um preconceito, uma intolerância. Que não tem nada a ver com a doutrina. Então, aí eu conheço evangélicos presbiterianos, conheço evangélicos luteranos, são os que eu mais gosto. Conheço os evangélicos batistas e conheço os neocristãos. E a diferença é clara no comportamento do indivíduo. Independente da fonte religiosa dele, o que vale é o comportamento dele. É honesto. É alguém que policia suas ações. Para mim é muito importante a honestidade. Acho que a honestidade é uma coisa assim que quando se tem, a honestidade ela surge na vida do indivíduo, você é honesto o tempo todo, e é porque tem muitas outras virtudes já alinhadas no indivíduo. Para ser honesto, é preciso muito antes consolidar outras virtudes importantes. Então eu vejo a capacidade de honestidade do indivíduo, de ser verdadeiro, de falar a verdade, né? Ao invés de usar desculpa para suas coisas, ele está sempre falando a verdade. Não, ó, aconteceu isso, ó, é assim, ó, eu penso isso, eu penso aquilo. A honestidade é uma coisa que traz a retidão para o indivíduo. Para ser honesto, você reflete nas suas ações. Olha que coisa. Porque se você é um indivíduo que não pensa nas suas ações, você provavelmente tem que sair pedindo desculpa, você tem que ficar inventando desculpa para justificar a sua incapacidade de refletir, e aí você perde a capacidade de ser honesto também, né? Porque o outro nível de honestidade no que não reflete é o reconhecimento constante. Eu errei. Então, se não há honestidade, eu não entendo qual é o valor religioso que o indivíduo está vivendo. O que de fato ele vive. O que a religião que ele diz que ele tem impacta nele. Então, a gente tem que separar isso. Esse indivíduo, né, merece atenção, porque não é nem respeito, é atenção. O ano passado, mais para o fim do ano passado, eu fiz uma transmissão ao vivo, e a discussão é essa. Hoje falar que eu vou combater a intolerância, que eu estou de saco cheio da intolerância, a questão é que eu não quero tolerantes. Eu não penso que a Umbanda precisa de uma sociedade que tolera ela. Pega o dicionário e vê o sentido de tolerar. Na prática, tolerância é quando você não suporta alguém e tem que conviver com ela. O que você faz? Você respira fundo, você prende a respiração, né? Você dá um sorriso amarelo,
é insuportável, mas você tem que suportar por algum motivo. Você evita o máximo. Você está tolerando alguém. Tolerar algo, tolerar uma situação. Você está te machucando. Não te faz bem, mas você está resistindo por um motivo qualquer, maior, né? E que justifique. Aí quando esse motivo maior não está no ponto de vista, não está ali claro para você, você avança. Você age agressivamente, porque aquilo que nos acua, aquilo que nos incomoda, a gente age agressivamente. Então, acontece isso. Eu não quero ser tolerado, não quero que a Umbanda seja tolerada. Ela precisa ser respeitada. E o respeito é algo que tem que partir de mim. Partir da minha postura. Eu respeito o outro pelo que o outro é. Respeito o outro pelo respeito que ele se dá. Capacidade de se respeitar que ele se dá. É claro que há pessoas que eu não respeito. Não se dá o respeito. É esse o ponto de vista. Eu respeito o indivíduo independente da sua crença. E respeito a crença baseado no impacto que ela tem na vida dele. É claro que eu conheço indivíduos de muitas outras religiões que são muito mais dignos e respeitáveis do que muitos supostos umbandistas que eu conheço. Claro que há. Porque um umbandista ele não pode achar que um umbandista é o bom. É o povo escolhido pelo orixá. Né? Porque não é. Agora, não se trata disso, é isso que eu quis dizer. O indivíduo e o impacto do sagrado na vida dele sempre tem uma distância muito grande. Então nós precisamos respeitar e nos dar o respeito que não é agindo como tal. E é agindo, acima de tudo agindo, criando ações, fazendo coisas em que o estranho, o diferente vai sendo impactado e possa talvez assim refletir, nossa, tem alguma coisa diferente aí do que eu penso. Ontem eu conversava com um casal, que eu vou celebrar o matrimônio deles, e uma parte da família é católica, outra parte é evangélica, e alguns ali também no meio são espírita, e só esse é o contexto. E aí vai um pai de santo celebrar o casamento deles. Sempre há uma preocupação, né? Como vão reagir e tal. Os noivos estão muito convictos e é isso que importa, né? Dane-se a opinião dos outros. E eles entendem que essa é uma grande oportunidade social de fazer ver a Umbanda muito além do que pensam. E nos ritos, nas celebrações matrimoniais todas que eu realizei, felizmente, a reatividade é essa. Então, sempre tive na família nubentes, né? Presença de evangélicos, católicos, espíritas e outras crenças. E a reatividade é muito positiva, assim, nossa, verdade, vocês falam de amor, né? Nossa, que lindo, nossa, eu não imaginava que pense dessa forma. Então, o que significa? O que eu quero dizer com isso? Porque ali na hora de abrir a boca, é na postura, é quando a verdade está sendo manifestada, que o indivíduo que está ali tolerando, né? Nossa, eu vou lá no casamento da minha sobrinha, na macumba, né? É isso, é o tio tolerante, ele vai, está tolerando, até que ele é impactado. Ele é impactado por uma postura imprevista por ele, por um discurso impensável a ele, e que talvez ele pense, gostaria que fosse assim no meu.
queria que tivesse sido assim no meu, não queria que o outro sacerdote estivesse falando tanto de traição, né? Tanto de separação, tanto do pecado. Eu fui no casamento, e aí minha filha Sol ainda era menorzinha, ela usava chupeta, e aí meia hora lá o sacerdote falando de traição para os nubentes, assim, uma coisa triste. Aí ela esqueceu a chupeta e começou a dar problema, esse negócio de não ter a chupeta no meio da celebração. Aí eu saí, fui com ela para minha casa, peguei a chupeta, voltei, ele ainda estava falando de traição. Então assim, não, acabou, né? Essa é a opinião que eu tenho, que é pesado casar ali naquele sacerdote ali, né? Quando você tem que celebrar o amor. Então, nós temos muito a contribuir para uma sociedade melhor, para uma vida boa, para uma harmonia existencial, que é o que a gente vive, não é o que você vive? Não é? Então, pense sobre isso, porque se a sua vida religiosa na Umbanda não é uma situação que dá uma condição de paz em você, que responde a anseios mais existenciais, se não é suave, se não é leve, se não é ancoramento mesmo, então repense, aí é outra história. É disso que eu estou falando. Se nós vivemos uma paz, em paz, né? Com todas as coisas externas, você tem que transmitir isso. Nós não somos santos, não seremos. Porque o que mais gostamos no terreiro é de Exu. Então estamos longe de ter uma ideia de santificação dos nossos atos. Porque santo também não é um objetivo da Umbanda. Nem é objeto de culto da Umbanda de fato. É uma influência. Olha só, pensar Umbanda na cabeça de um bandista requer debruçar sobre isso. Então, haja de tal forma que a sua ação possa ser assim contagiante e o outro queira agir dessa forma. Essa é uma sentença kantiana. É o resumo da ética do Kant. Age de tal forma que a sua ação possa ser reproduzida. Então você que retribui a agressão com a agressão, é essa a ação que você quer que mantenha como influência? Então, inspirações éticas é o que a Umbanda tem que trazer para nós. Então, se nós ainda estamos combatendo intolerância com intolerância, estamos nos defendendo do racismo religioso com agressividade, temos muito o que pensar e muito o que sofrer. Porque se nós não nos tornarmos e não cuidarmos para que sejamos o exemplo daquilo que esperamos do outro, não teremos nunca. Não vamos pôr o respeito. Então, enquanto tem um bandista, me perdoe, enquanto tem pessoas infiltradas na Umbanda, achando que é um bandista, fazendo aberrações na rua, fazendo aberrações fora do terreiro ou dentro do terreiro, enquanto não se dá o respeito. Sabe o que é aberração? Vou dar um exemplo de aberração. O cara vai lá no barzinho, no final de semana, enche a cara e sai de lá rodopiando com a pombagira. É isso. Então isso, você tem que chutar que é macumba. Né? Aquele que está ali dentro da Umbanda, supostamente umbandista, mas é um caloteiro. É um 71. É um marginal. É disso que estou falando. O cara ele chega na empresa que ele trabalha e fala que é um bandista, mas é aquele que mais dá trabalho. Aquele que mais dá desculpa.
é aquele que mais dá prejuízo. É o desonesto. É aquele que fala que é um bandista, está no meio, infiltrado na Umbanda, e no trânsito ele atropela quem está na frente dele. Ele faz cagada no trânsito e sai xingando. E aí tá lá o adesivo dele lá, né? Ogum me guia, um tridente, um Zé Pilintra, um orixá, uma guia pendurada no retrovisor. E ele é um arruaceiro no trânsito. É um maloqueiro, é um marginal, um fanfarrão. É isso que eu estou falando. Não é fazer não é lutar pelo seu direito, nem insistir para que se valha a lei ou as coisas. Né? Não é você ser fechado no trânsito, sofrer um acidente, você está correto e ficar quieto. Não é isso que eu estou falando. Mas é a forma como você reage. Porque se alguém fechou você no trânsito, deu merda, qual é a reatividade natural da lei? Vamos para a delegacia. Vamos lá, vamos fazer o BO, pega a placa do outro se ele fugir. É isso. Faz o BO, deixa rolar, acabou. Certifique-se de ter seguro, porque aí o seguro vai destruir a vida dele enquanto ele não pagar o prejuízo. Pronto, não adianta você sair dando porrada, não adianta dando tiros, dando facada. Não vai desamassar o carro, não vai dar um Ctrl Z naquela cena, não vai acontecer nada disso. Você só vai assumir novos problemas. Tá bem? Então, hoje, para fazer valer o dia de Oxóssi, fazer valer essa semana em que temos que refletir, não é comemorar. A gente não tem que comemorar o dia do combate à intolerância religiosa. Nós temos que refletir sobre o que significa esse dia. E como nós, que somos os únicos, talvez, que realmente sofremos isso, eu posso dizer, talvez, que sofre bastante o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová sofre muito bullying, porque ele reserva o sábado. E quando ele trabalha numa empresa e ele não vai trabalhar no sábado, é um problema para ele. E ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito diferenciado, ele tem que ser muito necessário para não perder o emprego. Então, hoje, e quem estava no meio do processo, articulando o processo para defender a ordem, a Organização Nacional dos Testemunhos de Jeová para virar lei e conseguir que o sábado possa ser reservado sem sofrer nenhum tipo de revelia, é o Dr. Hélio Silva Júnior, que é Ogã, que é do Candomblé, que é da causa afro-brasileira, mas que garantiu para o Testemunho de Jeová esse direito nacional. Né? Então, a gente precisa saber dessas coisas, porque eles também sofriam isso. Mas não sei se realmente o RH das empresas, quando chega o Testemunho de Jeová, sabendo da lei, de tudo, se realmente ele continua no pleito, né? De uma vaga. É isso. Tá bem? Então, muito obrigado pela participação. Tem algo a dizer aí, Pedro? Não, são só comentários, né? Você quer abrir para pergunta? Não sei. Acho que não cabe pergunta, né? Então, quero dizer que começou na semana passada Teologia de Umbanda 2017, um grande curso, incrível curso de Umbanda, um novo tudo, no link que está aí no post desse live, umbandaead.com.br/teologia de Umbanda, está a primeira aula toda aberta ali, claro que sem o e-book, sem os conteúdos, só os videoaulas. Então assista e tome suas conclusões. Ainda dá tempo. Começou ontem a segunda aula. O tema da aula 2 é o que é Umbanda.
5 blocos mais uma prática para homenagear Pai Oxóssi. Vai lá, faça sua matrícula, participe dessa jornada que não tem nenhum precedente. Na Umbanda não tem nada parecido, não há nada como isso antes disso. Não tem. Mas eu já fiz teologia. Você não fez essa teologia, é isso que eu estou falando. Você fez teologia? Então entre nesse link e vê se você assistiu essa aula que está lá. Tá bem? Então é isso, Teologia de Umbanda 2017, um mergulho, uma jornada para a alma. Dia 11 de março teremos o primeiro encontro presencial em São Paulo com os alunos de Teologia de Umbanda Sagrada. Já somos milhares nessa turma. Some com nós, faça parte desse grupo de estudo que é Brasil e outros países fazendo isso. Você fazer parte de um grupo tão coeso, tão profundo, que debruça-se sobre a religião, porque o terreiro somente não supre as necessidades reflexivas que precisamos ter. Um grande abraço, axé, saravá, um bom final de semana e voltamos na próxima semana falando mais sobre Umbanda. Axé.